Olá, como você tem estado em mais essa tarde, mais essa noite? Eu não sei em que período você está escutando isso, mas seja muito bem-vindo. Meu nome é Aimee e eu apresento este podcast, A Palavra do Evangelho, esse projeto, esse podcast que foi criado com a intenção, o objetivo de salvar almas para o reino de Deus e te aproximar mais dele. Essa é a segunda vez escutando este podcast, seja muito bem-vindo de volta. Saiba que eu me sinto muito honrada em ter a sua presença aqui. Bem, este episódio aqui, ele é o primeiro episódio de uma minissérie de 3 episódios sobre a Bíblia. E ao final de cada episódio, na descrição de cada episódio, a gente vai ter um PDF sobre o conteúdo que foi tratado em cada um deles. Caso você queira ter acesso a eles, é só você ir na descrição do episódio que você vai encontrá-los lá. Então, nesse episódio aqui, a gente vai estar trazendo, falando a respeito de 10 características acerca da Bíblia, 10 características sobre a Bíblia. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pequena introdução falando a respeito, do que é a Bíblia, qual é a sua origem e etc. Então, a Bíblia, a palavra Bíblia, ela significa livros, basicamente isso que significa a palavra Bíblia. A Bíblia também pode ser chamada de escrituras sagradas, lei, palavra de Deus, mas a mais famosa que a gente conhece é a Bíblia, a Bíblia Sagrada. A Bíblia usada pelos evangélicos, em geral, ela é composta por 66 livros e há uma estimativa de que entre o primeiro escritor e o último passaram-se cerca de 1.600 anos. Ou seja, entre o primeiro escritor da Bíblia e o último passaram-se cerca de 1.600 anos. Então é bastante tempo, sim. E a palavra de Deus, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. Portanto, ela deve ser considerada o nosso manual de vida, é a forma com que nós devemos viver. A Bíblia literalmente vai falar sobre tudo que a gente precisa para viver uma vida segundo a vontade de Deus, uma vida que agrade a Ele. E a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quem inspirou esse livro tão perfeito a ser escrito é o Espírito Santo. E por isso que a Bíblia ela se conecta em tantas maneiras, Algo que você leu em Gênesis, você encontra lá no meio da Bíblia, lá no Novo Testamento, e eles se conectam, São contextos, são palavras, realmente passagens que se conectam muito. Isso acontece por causa de que foi o próprio Espírito de Deus que inspirou esse livro a ser escrito. A primeira característica acerca da Bíblia que eu gostaria de citar aqui é que a Bíblia ela é transformadora. Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela nos transforma, ela realmente muda o nosso caráter, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela é poderosa. Há poder nessas palavras aqui, Ela realmente nos transforma, ela muda o nosso caráter, ela muda o nosso ser, ela muda a forma com que nós falamos, a forma com que nós vivemos, a forma com que nós pensamos. Esse é o poder dela. Então, se antes meus pensamentos eram realmente desagradáveis a Deus, agora, devido à palavra de Deus, ao poder dela, a realmente a vivacidade dela, porque ela é viva, agora meus pensamentos passam a agradar ao Pai, porque a Bíblia me transformou, porque ela tem poder para isso. Ela tem poder para discernir as minhas mais profundas intenções e pensamentos. As suas mais profundas intenções e pensamentos ela consegue distinguir. Discernir significa perceber claramente, distinguir, diferenciar. É isso que a palavra de Deus faz com nossas intenções, com nossos pensamentos do coração.
A segunda característica é que a Bíblia ela é fonte de esperança. Em Salmos 119, no verso 114, na versão NVT, diz assim: Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Então a palavra de Deus é esperança para nós. No meio das tribulações, no meio das perseguições, em meio às dificuldades, é esta palavra aqui que nos garante esperança. É esta palavra que realmente nos dá promessas de esperança e de amor, em que nós podemos confiar, em que nós podemos realmente depositar a nossa confiança. A terceira característica é que a palavra de Deus, ela é purificadora. Ela nos purifica. Lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao 26, diz assim: Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavá-la com água por meio da palavra. Aqui, Paulo ele estava ensinando aos maridos a forma correta como eles devem amar suas esposas, né? Eles devem amá-las assim como Cristo amou a igreja, dando a sua vida por ela. E aqui Paulo diz que Cristo, ele entregou a vida por ela, né, pela igreja, com o propósito de torná-la santa. Como? Purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Ou seja, a palavra do Senhor é água que nos purifica das impurezas. Então, se uma vez eu estou impura, a palavra de Deus é quem me purifica. Ela é água que limpa, que lava e realmente nos torna puros. E a quarta característica é que a palavra de Deus, é que a Bíblia, ela nos disciplina. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 16 ao 17, diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então é a palavra de Deus que nos ensina, né? Ela realmente nos ensina, ela nos repreende, ela nos corrige, e não porque Deus não nos ama, muito pelo contrário, porque Ele nos ama tanto, Ele nos considera como filhos. Em Hebreus fala a respeito disso, né? De que a disciplina do Senhor é prova do amor dele por nós, porque Ele disciplina a quem é seu filho. Então, a palavra de Deus, ela realmente nos disciplina, ela realmente nos mostra o caminho que devemos seguir. Isso é revelação do amor de Deus por nós. E a última característica que eu vou citar aqui a respeito da Bíblia nesse episódio é que a palavra de Deus, a Bíblia, é como fogo e como martelo. Em Jeremias, no capítulo 23, do versículo 29, diz assim: Acaso minha palavra não arde como fogo, diz o Senhor? Não é como martelo que despedaça a rocha? Então a palavra de Deus, ela realmente arde como fogo. Ela é como um martelo que despedaça a rocha. Se nosso coração muitas vezes está endurecido, ele está realmente como uma pedra, como uma rocha. É a palavra de Deus, o martelo. É a palavra de Deus quem quebra essa rocha. Ela realmente quebranta o nosso ser, ela quebranta o nosso interior. Então, realmente, que nós venhamos pensar mais no quanto nós temos lido a Bíblia, em quanto tempo nós temos investido em ler, em meditar, em estudar essa palavra tão preciosa para as nossas vidas. Minha oração é para que realmente essas palavras ecoem em teu coração, essas características realmente te façam pensar a respeito da preciosidade das Escrituras. Que você tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. Que Deus te abençoe muito. Muito obrigada por ter ouvido até aqui. Que Deus te abençoe grandemente, você e sua família. A gente se vê no próximo episódio.